Obra Ainda Existe Esperança, de Adeilson Sales, pelo Espírito Luiz Sérgio. Capítulo 13. Bastidores espirituais da evangelização. Pedimos a Zoel e a Mirna para que no dia imediato eles nos acompanhassem à visita que faríamos à reunião de evangelização infantil. Fomos alertados de que a delicada reunião era dirigida por uma esforçada e amorosa companheira de nome Nívia. Horas depois, conforme o combinado, nosso pequeno grupo partiu para mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Chegamos à casa espírita e Nívia, já previamente avisada, veio nos receber. Após cumprimentar todos, dirigiu-se a mim. "Você é o Luiz Sérgio, imagino." Ela disse assim que nos avistou. "Sim, sou eu mesmo, mas como sabia?" "Já ouvi falar a respeito do seu trabalho com os jovens, e sua descrição já nos foi feita em outra ocasião." Abraçamo-nos carinhosamente, e Tuco brincou. "É o preço da fama, né, Luiz Sérgio?" Os espíritos atrasados, como eu, são conhecidos pela vibração. Foi essa identificação que Nívia percebeu. Falei sorrindo com a brincadeira do Tuco e as palavras gentis da evangelizadora. "Nívia", Zoel pediu, "nossos amigos gostariam de conhecer os bastidores espirituais de uma reunião de evangelização, porque o material e as informações do que se passa nessas reuniões aqui desse lado da vida ainda são pouco conhecidos pelos nossos irmãos encarnados." "Pretendo relatar o que se passa em nosso plano enquanto as crianças participam da reunião." Antecipei-me explicando. "Acredito que o melhor a fazer para alcançarmos esse objetivo seja que vocês participem da reunião. As crianças estão chegando e daqui a poucos minutos elas irão para suas respectivas salas, de acordo com o ciclo e a idade." "Então, funciona como uma escola?" Eleonora perguntou. "Na evangelização infantil, temos alguns traços organizacionais que podem ser comparados às escolas do mundo. Temos um currículo a cumprir, porque é necessário um programa a ser seguido. É preciso tomar algumas medidas pedagógicas para que a didática seja mais adequada. Nesse programa são contemplados os conteúdos do Espiritismo previamente preparados e ordenados, visando a compreensão das crianças." "E todas as crianças correspondem ao que se ensina? Elas gostam de aprender Espiritismo?" Tuco questionou. "Embora tenhamos um programa a seguir, não podemos fazer do centro espírita uma escola como as que instruem e onde as nossas crianças passam a semana inteira. Nosso desafio é inspirar as evangelizadoras encarnadas a serem criativas, de tal modo que aprender as coisas de Deus e da vida seja algo que dê prazer e traga alegria. Desejamos despertar, em quem evangeliza espíritos em corpos infantis, um olhar integral. Embora existam algumas semelhanças entre a maneira de se passar conhecimento, não podemos perder de vista a nossa condição de educadores de almas imortais. As crianças recebem ajuda e tratamento espiritual para o êxito de suas encarnações. Muitas são vítimas de obsessões difíceis e complicadas, e é justamente no momento das evangelizações que os benfeitores espirituais se utilizam das condições favoráveis para auxiliar as crianças e aqueles espíritos que estão vinculados a elas por laços de ódio, mágoa ou vingança. A reunião de evangelização infantil não é um encontro social onde as crianças se distraem enquanto os pais assistem às suas palestras e tomam passe. Os bastidores espirituais da reunião de evangelização infantil funcionam tanto quanto na reunião para adultos, como pronto-socorro e auxílio espirituais. São muitos os problemas, e as singelas reuniões onde falamos a respeito do Espiritismo e estudamos sobre Jesus são recursos importantes que a espiritualidade utiliza para educar e amparar,
aliviar e socorrer os espíritos milenares em período infantil. Nívia falava acerca de tudo com um raro brilho no olhar. Uma luz se refletia da sua face, a crença na educação. Ainda existe esperança, e essa esperança é Jesus para os corações famintos de amor e paz. Nívia prosseguia. A idade infantil, o esquecimento do passado, são bênçãos para os espíritos que reencarnam na Terra. Quantos dramas testemunhamos em nossas salas de evangelização? Quantos reencontros de inimigos seculares ocorrem na família? Diante dos nossos olhos observamos a sanha cruel de perseguidores e perseguidos. Crianças que em sua forma física se parecem com anjos, mas que trazem um histórico de dor e lágrimas, reclamando dos pais amor e dedicação. Pais que olham para os seus filhos e não compreendem onde nasce a tamanha aversão que sentem por eles. Aqui, nas aparentes brincadeiras sem compromisso de uma aula de evangelização, os ódios são trabalhados. A paciência exercitada. Existem quadros complicadíssimos em que crianças manifestam grande agressividade, aparentemente gratuita, mas que tem sua origem no pai ou na mãe violenta de vida passada. Os dramas são incontáveis e a reunião de evangelização funciona também como oportuno e delicado socorro desobsessivo. Cuidamos da causa do problema quando educamos uma criança. Recordei-me que quando encarnado, estudando no curso primário, vi uma marca na cintura de uma colega de classe que era vítima da violência do pai. Ele sofria constantes agressões e às vezes, quando ia à aula, tentava encobrir os vergões que lhe marcavam o corpo. Quem surra o corpo cria marcas na alma. Todos ouvíamos as palavras de Nívia com muita gratidão, porque as reuniões de evangelização infantil necessitam ser mais valorizadas e adotadas, pois, por incrível que pareça, existem centros espíritas sem reunião para jovens e crianças. É preciso abraçar a causa do espiritismo, que é a educação do espírito imortal. E Nívia prosseguiu. O espiritismo está no mundo para educar o espírito imortal. Sem educação integral, não há evolução espiritual. E se dirigindo a mim, ela comentou: Luiz Sérgio, é muito importante que você divulgue o que se passa nos bastidores das reuniões de evangelização infantil, que são também reuniões educativas e de auxílio aos espíritos desencarnados. Quando estamos com nossas crianças nas salas de aula, atendemos o ser espiritual. No lado material da instituição, elas chegam à casa espírita, tomam passe e recebem toda a assistência possível, mas a reunião de evangelização não está restrita apenas à presença semanal da criança. Como isso é possível? Vocês acompanham a criança em sua casa também? Augusto, rompendo o silêncio, perguntou. Quando uma criança se vincula a uma reunião de evangelização, seu espírito protetor participa com ela das atividades e nossa equipe espiritual atua como apoio no lar da criança evangelizada. Nós unimos a família e atuamos como equipe de reforço para proteger e auxiliar nas dificuldades familiares e tudo mais. Temos em nosso plano de ação a ficha de cada evangelizando e atuamos de maneira a auxiliar seu programa reencarnatório. Novamente, pensei no amor de Deus. São tantos os cuidados conosco e como somos descuidados e mal agradecidos por tudo que temos, por tudo que nos é dado. Temos um caso aqui na nossa casa que pode servir de exemplo para o aprendizado de todos. Nívia asseverou e em seguida perguntou: vocês gostariam de conhecer? Claro que sim, respondi me antecipando. Todos os outros assentiram com a cabeça.
Então faremos uma visita à sala de Estela, uma linda menina de 8 anos, mas antes disso me acompanhe até a porta da instituição. Gostaria de lhes mostrar algo. Curiosos, acompanhamos a dedicada trabalhadora até a porta de entrada. Venham comigo. E chegando à rua, ela nos surpreendeu apontando. Vejam! Víamos algumas crianças sendo trazidas pelos pais, algumas pelas mães. Mas o que chamava a nossa atenção eram as companhias espirituais de algumas crianças que ficavam na porta. Algumas entidades de aspecto não muito agradável, reflexo da desestrutura do lar, da discórdia e da desunião dos pais. Percebíamos em alguns pais o desinteresse pelo que acontecia com seus filhos na intimidade da instituição. Outros pais estavam ansiosos por se livrarem de seus filhos, pois tinham compromissos mais importantes a resolver. Poucos tinham a exata noção da importância da assistência espiritual que seria recebida pelos filhos e da necessidade de evangelizar a criança. Todos os pais eram convidados a participar de um grupo dedicado a eles, onde se conversava sob a ótica espírita a problemática da vida moderna e a necessidade de se evangelizar a família. Fiquei pasmo ao testemunhar a falta de compromisso de alguns pais para com a atividade que os filhos iriam participar. Chamou-nos a atenção uma menina que saltou de elegante automóvel. Ela era muito bela, cabelos cacheados e olhos verdes brilhantes. Embora a beleza, seu semblante estava emoldurado por profunda tristeza. Ao vê-la, Nívia comentou: "Esta é Estela, a nossa estrelinha triste." Os vidros escurecidos do luxuoso automóvel dificultavam a visão das pessoas para vislumbrar quem estava em seu interior. Nívia novamente veio em nosso socorro e esclareceu: Quem a traz para a reunião é o pai. Ele nunca tem tempo para ela, e trazê-la aqui é o seu único compromisso. Homem ocupado raramente se dedica à filha. Estela é muito sensível e absorve tudo que se passa à sua volta. E a mãe dela? Mirna perguntou. A mãe, Nívia fez uma pausa. Veio apenas uma vez e nunca mais apareceu na instituição. Vive reclusa, pois é portadora de mediunidade ostensiva, a qual ela se nega a aceitar e educar. Nesse instante, fomos abordados por simpática senhora. Nívia, Erotilde, que bom que estás aqui. Estávamos justamente falando de Estela. As apresentações foram feitas. Erotilde era o espírito protetor de Estela. Ela poderá nos explicar melhor o caso em questão, mas primeiramente vamos acompanhar a nossa irmã Cristina, a evangelizadora encarnada, junto com nossas crianças na prece inicial. Todo o grupo se dirigiu ao interior da casa espírita e em grande salão todas as crianças, juntamente com as respectivas evangelizadoras, uniram-se para a prece. Muitos espíritos familiares e imensamente amorosos participavam da oração. Cristina era uma jovem de semblante agradável e sorriso largo. Era ela que conduzia os trabalhos como responsável pela evangelização na esfera física. Com singela e sentida prece, ela pediu permissão ao alto para o início das atividades da tarde. Pude sentir a energia extremamente reconfortante e pacificadora que envolveu a todos naqueles instantes. Particularmente, ergui meus olhos para o alto para agradecer aquela oportunidade de estar ali, conhecendo os bastidores da educação com jovens.